Olá, bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um pequeno espaço em que nós procuramos olhar para as notícias que têm chamado mais a nossa atenção a nível dos mídias de um modo geral e pensar nelas, olhar para elas, tentar interpretá-las do ponto de vista daquilo que um cristão deve fazer sempre, ou seja, com a Bíblia na mão, com os princípios que nos são transmitidos pela revelação divina na Palavra de Deus. Foi notícia de muito impacto durante esta semana a informação do registro da primeira vacina contra o Covid, vacina esta que foi patenteada pelos russos. A Rússia declarou que a partir do dia 1 de janeiro de 2021 vai estar disponível esta vacina para aplicação na população de um modo geral e já há, segundo informações, outros países a fazerem encomendas de muitos milhões de doses desta mesma vacina. Por outro lado, logo depois, nesta semana também, houve a informação de que uma outra vacina, essa produzida pelos chineses, estará disponível em milhões de unidades já para ser aplicadas ainda este ano no Brasil, mais especificamente no estado de São Paulo. E a informação cria alguma ansiedade e alguma dificuldade. Nós sabemos que existem passos diferentes para a utilização e a preparação de uma vacina e, aparentemente, estas vacinas não estão a respeitar aquilo que são os intervalos necessários. Por outro lado, também há muitas questões sendo colocadas sobre o tipo de vacina que está a ser produzido. Porque se esta vacina é uma vacina chamada de RNA mensageiro, é uma vacina que, diferente de outras do passado, é uma vacina que vai alterar aquilo que é a nossa genética e, uma vez incorporada na nossa genética, ela dá uma proteção muito significativa, mas qualquer efeito secundário que ela possa ter não tem mais como ser combatido porque passa a ser algo genético. O que significa que esta vacina precisaria, então, de muito mais estudo do que aquilo que tem sido feito. A verdade é que a ansiedade por esta informação era muito grande. As pessoas estavam desejosas de que houvesse uma solução apresentada. Hoje em dia, de um modo geral, a verdade é que a grande religião mundial acaba por ser a ciência. As pessoas olham para a ciência para ter resposta para as ansiedades da sua vida. As pessoas olham para a ciência para ter, de certo modo, uma direção para o viver. Se queremos saber o que é bom e o que é mau, o que é certo e o que é errado, então nós procuramos a resposta da ciência e dos cientistas. Quando um indivíduo aparece com o título de doutor, ele trabalha em algum laboratório, em algum país, para alguma empresa significativa, ou é um professor universitário de renome, a partir daí, é como os sacerdotes de antigamente, ele tem o absoluto da verdade e aquilo que ele diz é assim mesmo e nós vamos viver e seguir de acordo com os seus princípios. Mas a pergunta que nós devíamos nos fazer é esta: será que a ciência tem mesmo as respostas que nós precisamos? Será que nós podemos confiar nela para ter não somente informação, mas sabedoria? Nós temos que lembrar que as principais perguntas que são feitas pela humanidade são perguntas morais. Pode a ciência nos dar princípios morais para servirem de base à nossa vida? E esta pergunta, que é fundamental, tem uma resposta bastante clara naquilo que é a ciência à nossa volta, e a resposta é não. A ciência, de um modo geral, hoje em dia está baseada na grande teoria, a teoria da evolução das espécies. Esta teoria, que hoje é aceita de modo generalizado, é ensinada nas nossas escolas e universidades sem grande contestação, apesar de que tem imensos buracos enormes dentro do ponto de vista científico. Este grande princípio nos trouxe duas grandes ideias no que diz respeito à moralidade. A primeira delas é que não há moral. Se de facto nós somos resultado de um processo evolutivo, a moral é apenas algo profundamente subjetivo. Não existem verdades absolutas, não existe uma moral absoluta. Não há base para nós definirmos o certo e o errado. O certo e errado é cultural, é dependente da região do mundo, mais do que isto é dependente da sua própria, daquilo que você pensa, daquilo que você sente, porque afinal de contas não há princípios que possam estabelecer se nós somos realmente produto do acaso. Por outro lado, a teoria da evolução nos diz que a sobrevivência depende dos mais fortes. O processo de seleção natural foi identificando aqueles que tinham mais capacidade para sobreviver. E estes, então, tinham realmente muita força, sobreviviam porque eram os melhores. Então,
vamos exaltar aqueles que têm mais capacidade. Este é o princípio que serviu para todo o desenvolvimento da meritocracia, com o que tem de bom e o que tem de mau, mas também para o entender que o espírito competitivo próprio do mundo ocidental é perfeitamente aceitável, porque afinal de contas temos que exaltar os mais fortes, porque é assim que deve ser. São estes os princípios que nós queremos para a nossa moralidade, ou seja, não há princípios para certo e errado, não há bases para o bom e o mau, e na verdade vence o mais forte. Isto parece mais a lei da selva do que outra coisa. É verdade, os neodarwinistas têm-nos tentado dizer que não é bem assim. E grandes materiais da mídia neodarwinista, como por exemplo a revista National Geographic, têm-nos dito que afinal a evolução favoreceu a bondade, a generosidade e o altruísmo. Quando nós tentamos perguntar ou perceber como é que a ciência pode nos dizer que a evolução favoreceu a bondade e o altruísmo, dizem-nos que é que a bondade e o altruísmo favorecem o desenvolvimento da espécie, a propagação da espécie, faz o que o ser humano se sinta bem e consiga se proteger e desenvolver mais como espécie humana. Mas isto levanta, mais uma vez, muitas questões. Será que é mesmo assim? Nós vamos depender exclusivamente daquilo que sentimos? E quem é que diz que a bondade e o altruísmo são realmente vantajosos para o desenvolvimento da espécie? E se nós descobrimos que, na verdade, a eliminação dos mais fracos é vantajosa para o desenvolvimento da espécie, não seria essa a melhor maneira de prosseguir e de caminhar? A verdade que está à nossa volta, diante daquilo que nós conhecemos da ciência, é que a ciência é excelente para nos dar informação. Ela tem coisas extremamente úteis para a nossa vida e o desenvolvimento tecnológico beneficia certamente a humanidade. Mas a ciência tem muita dificuldade no que diz respeito a nos transmitir sabedoria. Até porque a ciência é algo que muda constantemente. Grandes princípios que podem ser verdade científica hoje, daqui a alguns anos poderão ser contrariados e desmentidos, porque esta é a ciência. Ela é a verdade enquanto não for provada algo diferente. Nós precisamos de princípios morais que estejam fora de nós. Nós precisamos de princípios morais que estabeleçam claramente o que é bom, o que é mau, o que é certo e o que é errado, independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que nós sentimos. E nós não vamos encontrar estes princípios e estas bases na ciência. Sem Deus, não existe base para certo e errado. Sem Deus não existe um princípio do bom e do mau fora das circunstâncias e daquilo que nós sentimos. Nós precisamos de ter a noção de algo fora de nós que é superior, que é maior e que nos estabelece estes princípios, estas balizas que podem nos governar e nos dirigir e servir para nós nos direcionarmos, independentemente do que está a acontecer à nossa volta. É por isso que nós, como cristãos convictos, crendo na palavra de Deus, olhamos para a Bíblia e a sua atualidade, quando nós percebemos o quanto ela continua falando ao homem de hoje, como falou há 2, 3 mil anos atrás, e ficamos impressionados como é possível coisas escritas há tantos séculos continuarem sendo tão atuais e tão verdadeiras. Porque, na verdade, ela se mostra a revelação de Deus para nós. Nos fala sobre um Deus Criador que à nossa volta nos deixou muitas provas da sua grandeza, da sua generosidade, da sua bondade, do seu cuidado, da sua grandeza. E quando vemos todo o princípio e o propósito de cada pequena coisa dentro da criação, nós temos que perceber que existe uma mente inteligente por trás disto tudo. É em Deus que nós encontramos os princípios morais para nos governar. Os princípios que definem o certo e o errado e que estão acima de nós, além de nós, não dependem de circunstâncias e servem para nós nos guiarmos em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer ocasião. O cristão não busca as suas respostas na ciência, obtém dela informação, alguma utilidade, mas encontra as respostas certas na revelação de Deus.